Fala comigo, Colossais, aquele grande abraço para você que está sintonizado aqui na plataforma YouTube e ligadinho no nosso canal Geração Colossal. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Aproveitar também, quero parabenizar todos os papais, né, em especial os papais rubro-negros como eu. Desejar um dia maravilhoso. Eu sei que todos os dias é o dia do pai, é o dia da mãe, mas hoje é um dia simbólico para você comemorar, para você estar com seus filhos, para você estar com seus pais e com amigos também que são pais, para você cuidar, né, da pessoa que fez com que você se tornasse uma pessoa honesta, da pessoa que é referência para a sua vida. Então, independente de você ter pai ou não ter mais, mas é um dia para celebrar a família, tá? Desejar um ótimo Dia dos Pais a todos vocês. E, enfim, hoje vamos tocar num assunto que eu acho que nem todo mundo está preparado para a gente poder falar, né? Acredito que vocês já tenham mais ou menos uma noção do que a gente vai falar, porque eu botei na capa a foto de William Lepo, Dudu e Camutanga. Daí vocês já podem ter uma noção mais ou menos do que eu vou falar, né? E quando a gente toca num ponto onde traz figuras que já passaram e hoje não estão mais no clube, com certeza vai dividir opiniões, porque tem gente que concorda com o retorno de alguns jogadores que estão emprestados a outras equipes e tem alguns que não. E é justamente por isso que eu quero levantar este questionamento, este assunto. E até porque o momento do clube não é bom. E eu trouxe esses 3 jogadores especificamente. É claro que o Vitória tem muitos outros jogadores que estão emprestados a outras equipes, mas eu trouxe esses 3 jogadores porque, na minha opinião, são hoje posições que o Vitória sente a necessidade de reforçar. E como eu imagino e acredito que não serão contratados jogadores para essa posição, a princípio, eu resolvi trazer este vídeo para a gente falar em relação a isso, tá? A gente vai falar se esses jogadores seriam bem-vindos neste elenco atual hoje do Vitória. Não estou dizendo que para ser a solução, mas pelo menos ajudar especificamente nessas posições que eu acabei de citar. A gente vai trazer detalhes desses jogadores e do porquê eu estou falando tudo isso, ainda neste vídeo, né? Mas antes, preciso te pedir uma moral, que eu sei que só você que é colossal pode me proporcionar. Deixa seu like aí para fortalecer este vídeo. Faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. O seu presente de Dia dos Pais para mim vai ser esse, né? Deixando o like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito, tá bom? E clica no botão hypar também, que ajuda demais no desenvolvimento do vídeo aqui na plataforma. E para você que não me conhece, está aqui pela primeira vez, eu sou o Lúcio. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da vinheta, simbora pro vídeo. Bom, família, vamos lá falar a respeito desses jogadores que eu acabei de citar no começo do vídeo. Jogadores que estão emprestados, né? E eu começo esse vídeo levantando esse questionamento, fazendo uma pergunta. Você aceitaria esses jogadores de volta ao Vitória? Estou falando aqui de Camutanga, que saiu mais recentemente, William Lepo, né, que teve a campanha da Série B, e Dudu, jogador histórico, cheio de polêmicas aqui também. Vira e volta o torcedor fala a respeito dele também, né? Acredito que é o jogador mais comentado desses 3 que eu acabei de citar, né? Quero começar com este levantamento, com este questionamento e essa pergunta, porque eu vou trazer pontos aqui para fazer você refletir, mesmo você sendo a favor ou contra os retornos desses jogadores, tá bom? Primeiro é preciso ressaltar que o Vitória emprestou esses jogadores para essas outras equipes e talvez não seja tão simples assim o retorno desses jogadores, né? E para não dizer que eu estou aqui
provando nada em relação a isso, eu vou pedir a ajuda aqui dos universitários. Vou fazer uma pergunta ao chat em relação a isso, né? Como é que faz caso um clube queira o retorno desses jogadores? Vamos ver aqui o que é que o chat vai nos dizer em relação a isso. Chat, é o seguinte, eu gostaria de saber como é que faz para um clube que emprestou um jogador a outra equipe, com que esse jogador retorne caso haja necessidade. Normalmente isso é feito através de uma cláusula no contrato de empréstimo. O clube que emprestou o jogador inclui uma cláusula de retorno antecipado que permite trazê-lo de volta antes do término do período de empréstimo, caso haja uma necessidade urgente, como lesões ou mudanças na equipe. É importante que essa cláusula esteja bem clara no Court Act para que o processo seja tranquilo. Tá aí família. Para que aconteça isso, tem que ter uma cláusula, né, de retorno imediato, como foi dito aí pelo chat, pela inteligência artificial. Não é uma coisa tão simples assim. Tem que ver como é que está o contrato desses respectivos jogadores. Na verdade, eu não tenho esses detalhes, fui buscar, mas não tenho, sinceramente. Então, eu não posso ter embasamento total em relação a isso, mas preciso levantar esse questionamento, porque o jogo de ontem mostrou que o Vitória tem muitas deficiências quando não se tem os seus 11 iniciais. Os 11 iniciais, a situação já está complicada, é preciso ressaltar. Imagine quando a gente está cheio de desfalque, o time está todo quebrado, como aconteceu ontem, né? E realmente isso me deixa preocupado. E por que eu toquei nesses 3 jogadores? Primeiro eu vou começar pelo Camutanga, né, que é um jogador de defesa. Hoje o Vitória já tem a sua defesa titular estabelecida com Lucas Alta e Zé Marcos, né? Só que o que acontece? O Vitória hoje só tem um zagueiro que joga no lado esquerdo, que é Zé Marcos. Se Zé Marcos se machucar ou tiver suspenso, vai ter que improvisar um ali. E o Vitória hoje não tem um outro zagueiro canhoto além de Zé Marcos. Aí vocês vão falar, Lúcio, mas Camutanga joga pela direita, beleza. Ele joga pela direita, mas Lucas Alter pode jogar pela esquerda, ele já provou que sabe jogar também daquele lado, né? E como o Vitória hoje não tem um defensor também emprestado que é canhoto e que tem a qualidade, porque se a gente for olhar a situação de Camutanga é o seguinte, eu acho que ele saiu daqui injustiçado. O Camutanga tinha espaço para permanecer no elenco, só que o ex-técnico do Vitória, Thiago Carpini, não simpatizava com o jogador, não gostava do futebol do jogador, né? E tem coisas de bastidores que a gente nem pode trazer aqui para você, até porque já passou, mas se a gente for olhar pela questão, pela ótica do futebol, naquele momento o Camutanga estava à frente de alguns jogadores, inclusive até de jogadores que estavam embaixo naquele momento. Tá bom, Camutanga não vivia um bom momento, que ele estava voltando de lesão. Mas quantos não viveram também? Até o próprio Zé Marcos teve o seu momento ruim aqui no início, não estava jogando bem, mas mesmo assim teve oportunidades. Não é verdade? Então eu acho que Camutanga é um dos jogadores que poderiam retornar, já que Neres, Neres e Edu são os reservas imediatos para essa dupla de zaga titular, também não vive em boa fase. Neres então nem se fala, está retornando de lesão, mas também não vivia boa fase. Mesmo assim teve muitas oportunidades, até mais do que o próprio Camutanga. Então é preciso ressaltar isso. Edu tem regularidade, apesar de que no último jogo não jogou bem, é preciso também falar. Mas eu vejo com bons olhos o retorno de Camutanga. Eu particularmente sim vejo com bons olhos. Ele está tendo sequência lá no Remo, é titular, está jogando bem, né? Então eu particularmente gosto dessa ideia, né? Vai ter gente que vai discordar, tá tudo bem, você tem um espaço para comentar e para deixar a sua opinião, ok? Partindo agora para o próximo jogador, que eu acho que é o jogador que mais faz sentido o seu retorno, é do lateral William Lepo. Lateral direito, que teve dificuldades, acabou sendo emprestado. Nunca foi unânime, né, o William Lepo aqui no Vitória, a verdade é essa, né? Teve seus altos e baixos. Então,
Mas por que eu acho que é fundamental o retorno dele? Seria fundamental o retorno dele para aqui para o Vitória? Porque simplesmente o nosso lateral direito titular, que também não é unânime, eu estou falando de Cáceres, que para mim tem muitas limitações técnicas em relação a todos os aspectos, mas ele consegue ser titular porque ele tem uma consciência tática além do seu reserva, que é Claudinho, tá machucado. Quem é que vai dizer aí nos comentários que Cáceres é um grande jogador? É um craque? Não, ele faz o seu feijão com arroz bem. É um jogador que se posiciona bem, tem suas nuances defensivas, apesar de que também deixa lacunas. Ele é regular, é mediano, meia boca, mas, entretanto, todavia, sabe fazer bem o seu papel, mesmo com suas limitações. Por isso é o titular. Está machucado, sem previsão de retorno. Claudinho, a mesma coisa, se lesionou. É um jogador que também tem um histórico de lesão aí amplo e também não consegue ter uma regularidade no time. Apesar de que, tecnicamente, eu acho ele melhor que Cáceres. Mas é um jogador que também precisa se aperfeiçoar em alguns fundamentos, inclusive defensivos. Porque do meio para frente ele consegue desenvolver bem, é muito técnico, né? Só que o que é que acontece? O William Lepo vive um bom momento, não é à toa que ele recebeu uma oferta do Apoel do Chipre de 4 milhões de reais, inclusive está no imbróglio aí para ver se o Vitória consegue realmente esse valor, consegue negociar o jogador. Eu acho que para o Vitória não investir hoje em um lateral direito, poderia acionar o retorno de William Lepo. Caso existir uma cláusula para isso, é preciso ressaltar, né? Porque tem que ter uma cláusula de retorno imediato caso o time, né, que tem direitos do jogador necessite, como eu mostrei aqui com as falas do próprio chat. E assim, o William Lepo vive um bom momento. Só lembrando também que esse valor de 4 milhões aí, 10% seria do Goiás, que está servindo como vitrine para o jogador. Se o Vitória tivesse essa possibilidade do retorno de William Lepo, eu particularmente viria com bons olhos também, porque o Vitória hoje necessita de um lateral direito, né? Não podemos confiar no Claudinho, que é um jogador que se machuca muito, apesar de que pode até estar apto já para a próxima partida. Mas se a gente tem um ativo que é do clube, que está jogando em outro, e se tiver a possibilidade do retorno, por que não? Por que não? Vai ter gente que vai dizer, síndrome de vira-lata, vai querer jogador que está na Série B, está bem na Série B. Então, que contrate outro. E como sabemos que o Vitória não vai contratar outro lateral direito, a princípio, então por que não o retorno desse jogador? Não vai custar nada. Não vai custar nada. O Vitória não vai comprar, o Vitória só vai trazê-lo de volta e pagar o seu salário. E o último jogador que eu vou falar aqui é o mais polêmico de todos, que é Dudu, né? O que eu acho mais difícil de retornar por questões internas. Inclusive eu não posso trazer coisas que... Tem gente que sabe que as coisas que Dudu fez, né? Mas também não sabe tudo o que ele fez, né? E eu acho que o principal fator para o retorno de Dudu ou não seria partir primeiro do jogador, né? Porque em momento algum, depois de todas as polêmicas, depois de todos os transtornos que ele causou ao Vitória e aos torcedores, ele em momento algum veio para a rede social para pedir desculpa. Ele sempre demonstrou a sua paixão, o seu amor pelo Sport Clube Vitória, mas em momento nenhum, nunca pediu desculpa pelo que ele fez à torcida, né? E eu acho que falta um pouco mais disso. Tem que partir dele, essa volta por cima aqui no clube, né? Quem sabe um dia eu posso fazer um vídeo para contar o que aconteceu, o que Dudu fez, mas só vou fazer esse vídeo aqui e vai ser fechado. Esse vídeo vai ser fechado para os membros, porque não pode viralizar, é uma questão pesada, polêmica, muito pessoal. Então eu vou fazer um vídeo fechado só para os membros. Aguardem que futuramente eu vou fazer esse vídeo aí. Então se torne membro, é bem baratinho para você poder entender essa situação aí de Dudu, beleza? Mas enfim, eu acho difícil o retorno de Dudu, apesar de que eu acho que o Vitória tem essa necessidade também de um volante pitbull. Hoje só temos Ricardo Hiller, que faz essa função de primeiro homem de meio campo, mas Ricardo Hiller
às vezes quando eu venho criticar um jogador aqui, tem gente que acha que eu estou levando para o lado pessoal, tem gente que fala, tem um ser humano por trás do profissional. Poxa, todo mundo está sujeito a receber críticas. Ele é um jogador profissional, ele ganha muito bem para exercer a sua função. E eu tenho que ficar dengando aqui jogador, eu tenho que ser realista, eu tenho que trazer aqui grandes poderes, grandes responsabilidades. Eu tenho que trazer aqui os fatos. Mesmo muita gente não gostando ou não, eu tenho que trazer. É um jogador que hoje não é para estar no Sport Clube Vitória. Não consegue desenvolver tecnicamente. O grupo não consegue ajudar o Vitória nas suas necessidades. Hoje, Dudu seria titular fácil aí nesse time aí. Com Carille, eu não tenho nem dúvidas disso. Mas o que atrapalha são as questões extracampo. O problema tá todo aí, tá bom? Então, gente, eu trouxe esses jogadores para que a gente possa levantar o questionamento e entender as limitações desse elenco. Porque se a gente está pensando aqui ou discutindo o retorno desses jogadores, que não são os craques do mundo, mas isso diz muito sobre o elenco do Vitória. E ainda mais depois de tantos desfalques, de tantas ausências aí, por questão de lesão. Mas é claro que eu quero saber a sua opinião em relação a tudo isso, a esses jogadores. Você acha que deve retornar ou não? Eu quero saber muito a sua opinião, né? Fala aí sobre Camutanga, sobre Dudu e William Lepo. Você vê com bons olhos o retorno desses jogadores? É só para refletir. Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto. Feliz Dia dos Pais a todos vocês. Um abraço.